Maravilha, povo abençoado, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Aqui quem vos fala é o pastor Camargo, mais conhecido aqui na cidade de Bofete como Camarguinho, e venho um pouco já tarde fazer essa live para compartilhar com os demais irmãos de batalha sobre a carreata que teve hoje. Primeiramente, mandar um grande abraço ao militar Roberto. Marcelo, abraço meu querido paz, ao Roberto militar, no qual sempre teve à frente e tomou a frente e nos deu essa oportunidade de fazermos algo diferenciado para a nossa nação. Rosinha, paz. E hoje nós mostramos, Júnior, como é que tá? Gileno, abraço meu querido. Mostramos que, Adão, abraço meu querido paz, Rogério, paz, minha digníssima esposa, amém, paz, Kaique, tamo junto. E hoje nós fizemos uma carreata pró-Bolsonaro em nossa cidade. E o mais interessante de tudo, Ereíra, um abraço minha irmã, paz. E o interessante de tudo isso, que hoje foi um ato cívico, onde nós fizemos ali algo interessante. Eliseu, abraço meu irmão, paz. Nós fizemos algo interessante, que foi essa carreata pró-Bolsonaro. Não falarei nomes, porque seria impossível, mas pelo tamanho da nossa cidade, nós vimos o anseio. É isso aí meu querido, meu irmão, graça e paz, glória. E o mais interessante de tudo isso que nós vemos, o esforço da população em lutar por um Brasil com uma só bandeira. A nossa bandeira é verde, amarela, azul, branca. E escrito nela está ordem e progresso. Como nós vamos fazer o progresso se não tem ordem? Rafaela, minha querida paz, como nós podemos prosseguir? É isso aí, meu querido. Paz amado, como nós vamos conseguir progredir no nosso país se é ordem e progresso? Primeiro nós temos que pôr ordem para depois haver progresso. Então de tudo que nós estamos fazendo aqui é apenas um ato cívico, de livre e espontânea vontade. Todas as pessoas que compareceram ali foram porque quiseram, porque nós vemos o anseio da nação. Nós estamos passando, Max, abraço meu querido, paz. Nós passamos momentos de tribulações, aonde um governo separatista, aonde um governo aí fez a divisão de Karl Marx, precisamente algo que foi lançado lá no século XIX e no século XX disseminou milhares de pessoas e ainda tem pessoas com esse pensamento. Nós pegamos em 1989 a união da Alemanha Ocidental com a Oriental. Querido pastor, Pedro, como é que tá meu querido? Amado pai, e nós vimos ali a queda de um governo que estava em ascensão, mas sendo derrubado em 1989. E por coincidência, em 1989, estava sendo fazido. Robinho Bueno, meu amado, um abraço, um beijo, meu querido. Estava sendo feita a união da Alemanha. E o interessante é que quando nós vemos aquele ato acontecendo, no Brasil, pelo contrário, estava sendo moldado um sistema de governo já lançado para o que está acontecendo. E esse governo separatista, o que ele fez? Ele colocou a população tudo em discórdia. Colocou o norte contra o sul, o negro contra o branco, o hétero contra o homossexual. Nós temos que entender que nós só temos uma só bandeira, que é a bandeira nossa verde e amarela. É a nossa única bandeira. E nós estamos aqui apenas em prol disso. E nós vemos todo mundo ali participando, o anseio. Não teve cupom de gasolina, não teve vale, lanchinho, não. Foi tudo com dinheiro e suor próprio. Porque ainda nós acreditamos que ainda há esperança para a nossa nação. As únicas dificuldades que nós temos
Terecinha, como é que tá? Carlos Eduardo, abraço, meu querido. E a nossa nação, na situação que se encontra, não podemos aceitar. Nós ligarmos a televisão, estão vomitando lixo para dentro dos lares. Ainda tem, como é que tá, Maria? Como é que tá? E nós vemos ainda a expressão massiva da televisão vomitando informações em verdade dentro da nossa casa. O Jair Bolsonaro, no caso, deputado e presidenciável, ele não é a melhor opção do Brasil, mas é a única opção. Evandro, como é que tá? Gilene, olá. Então, quando nós estamos falando, nós vemos um sistema contra todos. Por que esse desespero? Por que esse ataque? Por que tudo isso vem acontecendo? Porque foi entranhado na nossa cultura, que já não é muita, e foi apagado muitos viés nossos, através de cartilhas do MEC, através de ideias que nunca funcionaram em lugar nenhum. Nós falamos aí do socialismo, pregam que é uma maravilha, não funcionou em lugar nenhum. E por que aqui no Brasil ainda tentam? Falam que lá na Venezuela é apenas um problema do petróleo. Nós sabemos que não é, foi uma ditadura colocado lá. E nós temos uma ditadura no Brasil. Ainda querendo lançar, até o próprio Bolsonaro, ou a gente que tem esse pensamento de extrema direita, comparando Bolsonaro como com Hitler, como se Hitler fosse da direita. O comunismo fosse da direita. Então vamos seguir a lógica. A Manuela Dávila, ela é de direita, porque ela é do Partido Comunista. Não vamos entrar em parte de história aqui mesmo, porque nós fomos doutrinados e por livros de propósito. 64, o elo perdido. Nós perdemos tantos valores e perdemos até a própria história nossa, que vai ser muito fácil. Para você que tem os seus 30 anos de idade, eu já estou chegando na casa dos 40, eu quero falar para você algo interessante. Aquele que nasceu na década de 70 lembra bastante coisa boa. Aquele que nasceu na década de 80 relembra muitas coisas boas que aconteceram na década de 80. Eu sou da geração da década de 80, mas também vi a geração da década de 90, na qual tinha muita coisa boa. A gente tinha ainda aquela sensibilidade de brincar. Estava conversando com um colega meu que nunca brincou de bets com lata de óleo soia. Era só assim que vale. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. E que você responda dentro do seu coração. O que aconteceu com os anos 2000? O que aconteceu? Responda dentro de você. Foi apagado da nossa história. Mesmo que nós vivemos esses 10 anos dos anos 2000, porque foram impregnando com tanta mentira, com tantas inverdades, que nós ficamos desiludidos. Não é o salvador da pátria, mas já é um caminho. Como também nós pegamos lá na década de 90, o petismo, que ia lançar toda aquela caça contra a corrupção e tal, e vamos fazer a reforma agrária. Ficaram todo esse tempo, não fizeram reforma agrária, não fizeram nada. Apenas deixaram o lado crítico nosso do lado. Por quê? Começaram a investir mais na educação, no lado estudantil das universidades. Por quê? Porque ali tem voto. Ali, a pessoa, infelizmente, nós não temos um professor, nós temos um militante. E o aluno não pode falar nada. Ele não pode. E ele, por não ter um pensamento crítico formado na base, ele acredita em tudo aquilo. Ele sai defendendo o socialismo. Seria interessante dividir todas as coisas iguais, mas defende o socialismo. Às vezes você tem até isso no coração, mas pode ter certeza que você tem um roteador na sua casa, e esse roteador seu tem Wi-Fi.
Então, em prática, o socialismo é pegar tudo aquilo que você lutou, tudo aquilo que você suou para ter, para dividir todos iguais, e aqueles que nunca fizeram nada. Algo se chama mérito. Tudo aquele que sonha, busca, corre atrás, soa para ter, se chama meritocracia. Não precisou de ajuda de ninguém, ou seja, aquele que tem fé agradece a Deus, mas também pela própria saúde de correr atrás. Mas eu quero agradecer a todos, que foi uma carreata com carinho, uma carreata na qual teve ordem, teve decência, passamos em alguns lugares aí, o pessoal dando joia, o pessoal da oposição também dando joia, porque na política não tem inimigos, existem adversários. Infelizmente tem pessoas que levam para o lado pessoal, infelizmente tem pessoas que passam por cima dos outros como uma escada. Leandro, olá, Ricardo, como é que tá? Perdão de não estar falando todos os nomes, que sobe rapidinho aí. Mas é sempre, guarde no teu coração. Não importa aquilo que você pense do que é certo. Mas na semântica de que todo mundo pensa, você é um indivíduo que você pode muitas coisas. Ensinaram a nós dependermos só do governo. Quando nós falamos do Bolsa Família, tem muita gente que precisa. Isso é fato. Marcelo, abraço meu querido. Tem muita gente que precisa do Bolsa Família. Mas eu quero falar para você algo interessante. Você acha certo um pai de família que soa, Derlei, meu querido pai, que soa, que luta o mês inteiro, sábado. Às vezes tem pessoas aí que trabalham, não tem domingo, folga uma vez na semana que o patrão escolhe. Mas você está empregado, você tem todo esse ritmo, você ganha o salário mínimo. Ou aquela pessoa ganha o Bolsa Família, R$200, 300. Agora a pessoa vai presa, comete um latrocínio, roubou seguido de morte, ele vai lá e a família ainda começa a receber a Bolsa Crack, que eu falo. Júnior, abraço meu querido André, tamo junto. É justo essa pessoa receber R$1.400 do governo? Será que é esse modelo ainda de governo que nós queremos? E quando eu falo do Bolsonaro, saiu um novo candidato, o Helenão. O grande Heleno, vamos falar de passagem. Porque chegamos a um ato político tão ruim, tão num declínio de sociedade, que ficou Bolsonaro versus o Helenão, o grande Heleno. Quais seriam as propostas do grande Heleno, do Helenão? O partido que o grande Heleno ou o Helenão está afiliado? Quais são o anseio do Helenão em entrar na presidência? Pedro, abraço meu querido, Arthur, tamo junto sempre, meus amados. Se eu não falar o nome de algum aqui, me perdoe, porque não tem roteiro, não tem nada. Peguei, liguei e a gente vai gravando. E esse grande Heleno é porque não teve a parte da... Olá, Edson, abraço meu querido. Então ficou a parte do grande Heleno. O que eu quero dizer é que está o sistema putrefrato, não vou nem conseguir falar, putrefrato, o podre, perdão, está se diluindo. Está se diluindo. A soberania do Brasil está voltando, independente da sua crença, da sua opção sexual, mas o anseio da nacionalidade, o nosso direito de ir e vir que nós não temos. Pagamos pedágio, se você for para São Paulo você tem que pagar pedágio. Hoje, a mídia, ainda o Lula falou que vai regular mais a mídia, caso
o poste dele chegar lá, não sou eu, pode procurar, ele falou que vai controlar ainda mais. Eu tenho aqui o caderno de tese do PT, se eu for para falar aqui, parece que eu estou inventando, mas você tem a liberdade ainda e nós temos a liberdade. Nunca, jamais passou na cabeça do PT e dos puxadinhos que nós chegaríamos num momento como esse, de uma pessoa simples como eu, como você, de ligar a câmera e nós conversarmos aqui. Léo, abraço meu querido. Juninho, é isso aí. Estar podendo conversar, dialogar, nós trocarmos ideias, divergir é muito bom. Tem gente que você consegue dialogar, tem gente que já não dá. Às vezes perde o argumento e começa a mandar só foto. Nós somos racionais. E é por isso que eu amo a vida de cada um. Eu vim de um ato que eu aceitei ajuda. Eu cheguei no fundo do poço, fui porque foram os trilhos que eu trilhei, das escolhas que eu fiz na minha vida. Mas me estenderam a mão. Meu irmão Felipe, paz. Ou seja, estendendo a mão como Pedro, afundando nas águas, né? Começa a afundar Pedro, vai lá e Cristo, e a Bíblia fala que ele caminhou sobre as águas. E falo muito que Pedro teve um ato até de, não teve muita fé. Ana Paula, graça e paz. Mas se ele não teve muita fé, os outros 11, será que teve tanta coragem que nem ele que caminhou sobre as águas? E no momento, Eduardo, olá. E no momento que ele afunda, ele estende a mão e ele puxa para fora da água. E assim foi a vida. Me estenderam a mão e eu quis ajuda. Só que nós podemos apenas ajudar quem quer ser ajudado. Quem realmente quer. E nós precisamos de uma mudança. Nós precisamos fazer uma limpeza geral. Não vai mudar da água para o vinho, para a noite para o dia. Mas já é um pontapé de partida, de lance. Fabinho, meu querido, abraço. A única coisa que eu quero apenas passar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ao ponto que nós chegamos, colocar de um lado Bolsonaro e o outro candidato, o Helenão. O Helenão, o grande Heleno. Que declínio. Mas eu creio que nós vamos passar por esse período. Quem lembra da greve dos caminhoneiros sentiu uma pré-Venezuela. Bruno, meu querido, então aquela parada dos caminhoneiros, porque parou o alimento, mas não, já por causa do sistema, começou a faltar as coisas, nós sentimos aquela pré-Venezuela acontecendo aqui. Aonde já não tinha combustível, aonde o Brasil teve a chance de mostrar lá no Congresso, porque ainda muitos não entenderam que é o Congresso que depende de nós. Nós pagamos um serviço caro para um punhado de pessoas incompetentes. E quando pegar e votar, procurar a procedência daquele indivíduo. Não é mais falar assim, em que você vai votar? Eu vou votar ali no Betão Bigode. Ah, não, aí é compadre meu, eu vou votar nele também. Não. Veja os princípios que ele defende. Veja qual é a posição. Roubalheira tem. Mas quanto o Estado é menor, tem menos roubo. Eu não estou falando que ele vai roubar. Também não ponho a minha mão no fogo. E se entrar e fazer caca, a nação brasileira sai para fora. Mas
Mas um governo socialista, ninguém aguenta mais. Duda, olá, ninguém aguenta mais um governo socialista, porque nós moramos num país socialista, aonde você que é empresário, microempresário, que toma conta do seu próprio negócio, você vê o tanto que você paga de imposto. Aí você pensa, mas eu não sou comerciante, eu trabalho para o governo. Mesmo assim, quando você passa com um carrinho de compras e você fez uma compra de R$1.000, R$400 vai para o governo. Poderia estar dentro da tua geladeira, dentro da tua despensa, ainda essa quantidade. Maria Nilza, paz, Nathalie, olá, poderia estar dentro da sua despensa. Nós precisamos nos unir cada vez mais. Pensamentos diferentes, até dentro da nossa casa nós temos. Às vezes, dentro da minha casa, eu gosto de azul. Meu pai ali às vezes gosta sei lá, gosta, como nós brincamos na escola, gosta do azul banana, verde cana. Mas todos nós, embora divergimos algumas ideias, nós temos um pensamento em comum. Nós só queremos o bem da nossa nação. Nós só queremos o bem de ter o direito de paz, de ir e vir, de ter cada vez mais essa paz também interior, que nós moramos em cidade pequena. Em cidade grande a gente vê situação de pessoas que saem para trabalhar e não sabem se vão voltar. Voltar, perdão. Então, mais uma vez, eu não estou dizendo que é o melhor, mas ainda é o único. Perfeito? Não. Não perfeito. Discordo em muitas coisas. Josi, minha prima, um abraço, paz. Porque todo mundo pensa diferente, mas sempre nós temos aquela igualdade. Tem uma semana que cada vez mais o Espírito Santo... Reinaldo, tudo bom? É isso aí, Natália, estamos sempre juntos. Guiar os nossos corações. Porque não é brincadeira. Possa ser a última eleição da pseudo-democracia que nós vivemos. Porque não é democracia. Eu e você somos obrigados a votar. Pense bem. Somos obrigados. E quando... Lucinéia, olá, paz. E quando eu falei do projeto de lei que foi 2015 proposto pelo Jair Bolsonaro, Elias, abraço meu amigo, paz meu querido. Ele colocou o voto impresso. Foi bloqueado, disse que não dava para pôr. Uma coisa tão simples. Porque você leva apenas um papelzinho dizendo que você votou, mas não fala em quem. Quando você passa cartão, logo após da compra, o que sai imprimido? Um comprovante. Era só isso. Você compra uma maquininha dessa aí no Mercado Livre de cartão. Só para você guardar o recibo que você efetuou aquela compra. Será que é má fé minha? Glorismaro, abraço meu amado, paz. É apenas isso, uma coisa simples. Mas vetaram também. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Que guarde cada vez mais o passo de todos. Porque a nossa descendência sofre um grande perigo. Como eu falei, já estou quase na casa dos 40. Eu já peguei alguma certa experiência, vi algumas coisas boas, vi coisas más. Mas quando nós estamos aqui, nós vemos todos pessoas de bem, pessoas de paz, pessoas que querem apenas poder deitar, acordar no outro dia
e correr sempre atrás dos sonhos, porque nós somos sonhadores. E não é um sonho de padaria, não, que piadinha ruim, mas é um sonho que cada um tem dentro que pode se concretizar. E por que não irá? Bastante esforço, com bastante meritocracia, porque até isso foi tirado da nossa sociedade. A incapacidade de fazer algo só. Até isso. Hoje parece que não pode pensar sozinho, é crime, tem que ser no coletivo. Você tem liberdade. Uns é liberdade. Nunca confunda liberdade com libertinagem. A libertinagem gera o desrespeito. E o meu intuito não é machucar ninguém, nem em palavras, mas que cada vez mais aquilo que está dentro de você, aquilo que faz bem, compartilhe. Compartilhe com aqueles que estão em volta. Porque hoje nós temos colegas, porque amigos, às vezes você pode contar na mão e sobra dedo. Ivani, como é que tá? Ivone ali. Como diz, né? Colegas é fácil. Você quer ver quantos colegas você tem, faça um churrasco, né? Agora você quer ver a qualidade dos seus amigos mesmo, fica enfermo. E eu já passei por esse processo. Tá aqui e sobra. E chegamos para encerrar. Um abraço ao militar Roberto, que encabeçou essa passeata. E que, Cristiane, olá, paz. E que mostra como podemos muitas coisas individuais. Fizemos algo num coletivo, mas cada um por si. Janderson, abraço, meu querido. Isso mostra, mais uma vez, para o governo, que é ele que depende de nós e não nós dependemos dele. E esse recado vai ser dado e tem que ser dado, porque nós pagamos os nossos políticos, um dos políticos mais caros do mundo, para um serviço ruim, péssimo. Mas pode mudar. Agora aqui eu encerro a minha fala do um contra todos, ou Bolsonaro versus esse candidato forte aí, entre aspas, o grande Heleno, o Helenão. Tiago Pereira, abraço, meu querido. Que o Eterno vos guarde, que o Eterno vos abençoe, que o Eterno vos envolva com um manto sagrado, um ósculo santo em vossos corações, e que essa semana venha a ser uma semana regada de bênçãos de Deus. Advanil, tamo junto, meu querido, sobre a tua vida. Que Ele possa abrir portas, e essas portas, mais portas dentro. Porque há um novo tempo que há por vir. E um tempo de cantar de alegria. Fiquem todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tiago, tchau, tchau, gente. Até a próxima, se o Eterno permitir. Graça e paz.